Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Você que nos acompanha, você vai perceber nesta mensagem que muita coisa, queridos, que na nossa vida acontece. Aliás, há muita coisa que nos acontece no nosso dia a dia que parece oportunidade. Há coisas que nos acontecem que parece chance, só que na verdade é uma isca, é uma armadilha. Tem coisa que parece ser uma oportunidade, aquilo é uma arapuca da parte de Satanás. E você deve dizer, pastor, então por que o senhor fala que é oportunidade? Porque aquilo que muitas vezes a gente pensa que é uma oportunidade, é Deus provando o nosso coração para ver qual será o nosso poder de reação adiante das armadilhas que Satanás coloca no nosso caminho. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 24:14. 1 Samuel 24:14 diz assim: após que saiu o rei de Israel, a quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Saul era o rei de Israel naqueles dias e Saul perseguia Davi. E aparentemente se falando, Deus colocou Saul nas mãos de Davi. E Davi olha para Saul e fala: quem o senhor está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? Porque Saul odiava Davi, mas Davi amava Saul. Porque Saul, entenda isso daqui, Saul ele via Davi como inimigo ou como seu adversário, mas Davi via Saul, o qual ele perseguia, como irmão em Cristo, como alma. Davi não via Saul como inimigo, via como irmão. Mas Saul, ele via Davi como inimigo, como seu adversário. Quando você olha para as pessoas, inclusive as pessoas que te odeiam, as pessoas que talvez já puxou teu tapete um dia, as pessoas que te perseguem, quando você olha para elas, de que forma você olha? Ou de que forma você vê? Como irmão ou como inimigo? E aqui aparentemente se falando, Deus colocou Saul nas mãos de Davi, ao ponto dos homens de Davi, aqui no versículo 6 do capítulo 24 de 1 Samuel, os homens de Davi disseram assim: o Senhor colocou teu inimigo nas tuas mãos. Davi olhou e disse: Deus me livre de eu estender a mão contra o ungido do meu Senhor. Davi é que percebeu pelos olhos do Espírito que Saul, na verdade, era uma armadilha de Satanás no caminho dele. Deus não colocou Saul no caminho de Davi para que Davi o matasse, mas Deus permitiu ou colocou Saul no caminho de Davi para ver qual seria o poder de reação da parte de Davi para com aquele que todos iam como adversário. Enquanto todos os homens de Davi via Saul como adversário, Davi via Saul como irmão. Embora Saul via Davi como inimigo, mas Davi não via Saul como inimigo. Davi via Saul como irmão em Cristo. E olha que Saul procurava lhe matar o tempo todo, puxar seu tapete ou lhe prejudicá-lo o tempo todo. Deixa eu perguntar a você, ou questionar a você agora que vai ouvir essa mensagem. Alguém que um dia te perseguiu, ou que tentou te prejudicar, ou que puxou teu tapete um dia, ou se esse mesmo alguém um dia tentasse te matar e você conseguisse se defender, qual seria o teu poder de reação com relação a esse alguém? Ou o que você faria adiante de alguém que tentasse te matar? Você mataria ou você se livraria e deixaria aquele alguém embora em paz? Porque Davi aparentemente teve oportunidade, mas aquilo que aos olhos dos homens de Davi era uma oportunidade para se livrar do inimigo, Davi viu ali, na verdade, não uma oportunidade, não uma chance. Davi viu ali uma armadilha, uma arapuca, um laço. Ou seja, Saul no caminho de Davi se tornou um laço. Era Deus provando qual iria ser a reação de Davi adiante daquele alguém que aparentava ser um inimigo, que na verdade Saul não era inimigo, Saul era um irmão. E Davi entendeu isso. Davi percebeu que ali não era uma chance. Davi percebeu que ali não era uma oportunidade. Davi percebeu que ali era uma armadilha, era uma isca. Então nem tudo que parece oportunidade é oportunidade. Tem coisa que é isca, a gente não percebe. Tem coisa que é armadilha, a gente passa despercebido. Você percebe que enquanto os homens de Davi viam Saul como inimigo, Davi via como irmão. E você deve dizer, por que Davi via como irmão?
Porque o coração de Davi era diferente do coração de Saul. Você percebe nesta palavra que Davi percebeu que Saul no seu caminho, na verdade, era Deus provando o coração de Davi, como ele ia agir adiante daquele que aparentava ser o inimigo no seu caminho. Davi percebeu que ali era prova da parte de Deus para com ele, era Deus provando a fé de Davi, o poder de reação de Davi, e ao mesmo tempo Saul no caminho de Davi era uma armadilha de Satanás para ver a maneira como Davi agia com relação a Saul. Davi lembrou de Caim lá atrás, quando Caim matou o irmão, e Davi deve ter pensado, não, eu não vou cometer o erro que Caim cometeu. Por isso que o sangue de Abel, a Bíblia diz que clama até hoje. Até hoje clama o sangue de Abel, o qual foi derramado pelo próprio irmão. Então Davi lembrou disso. E Davi não agiu para com Saul da maneira como Saul estava agindo para com ele. Por isso que eu perguntei a você e repito. Alguém que tenta te prejudicar, puxar teu tapete. Alguém talvez que já te perseguiu um dia. Ou se esse mesmo alguém tentasse tirar a tua própria vida e você conseguisse se livrá-la. O que você faria para se livrá-la? Você mataria ou você deixaria aquele que aparenta ser inimigo em paz? Porque na verdade o irmão não é inimigo. Um próximo é irmão em Cristo. E Davi entendeu isso. Quando você olha para esse tipo de pessoa que te prejudica, que tenta puxar teu tapete, como você vê eles? Como irmão ou como inimigo? Cuidado, viu, queridos? Tome muito cuidado, porque tem muita coisa que parece ser oportunidade. Tem muita coisa que parece ser chance, só que na verdade é laço. Tem muita coisa que parece ser chance e é arapuca. Tem muita coisa que parece ser oportunidade e é uma isca. E é Deus provando o nosso poder de reação adiante das pessoas que tentam nos prejudicar. Davi entendeu muito bem. Tá bom? Que você possa olhar para dentro de si e se perguntar, se Deus permitisse adiante de você alguém que tenta te prejudicar, qual seria o teu poder de reação para com esse alguém? Se você seria uma pessoa vingativa ou se você seria alguém misericordioso como Davi foi. Olha a seguir no versículo 15, diz assim: seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa e me faça justiça e me livre da tua mão. Davi disse para Saul que o Senhor seja o meu juiz entre mim e ti, e que o Senhor pleiteie a minha causa. Davi estava dizendo assim: eu não preciso me posicionar contra você, porque eu já tenho um Deus que me defende. Eu já tenho um Deus como meu defensor. Deus é o meu juiz. Deus irá julgar a minha causa e é Deus que vai me livrar das tuas mãos. Não preciso me posicionar, Saul, contra você. Há muitas pessoas que usam uma expressão, são pessoas que não confiam em Deus, são pessoas que não têm Deus no coração, pessoas que não confiam no livramento da parte do Todo-Poderoso e agem por conta própria, fica com uma expressão dizendo, não, eu tenho que me posicionar sobre isso, sobre aquilo. Todas as pessoas que se dizem ser de Deus e usam essa expressão, tenho que me posicionar, são pessoas que não creem no poder da palavra de Deus. São pessoas que não creem na justiça divina. São pessoas que não creem que Deus é poderoso para livrá-lo. Porque quando alguém crê que Deus pode livrar, simplesmente esse alguém vai deixar que Deus seja o seu juiz e faça a sua própria defesa. Eu falo por experiência própria, eu já vivi isso. Eu me lembro que eu vim de uma igreja, só para você entender o que é a justiça de Deus, onde 4 obreiros se levantaram contra mim um dia, armaram. Não foi muito longe, uma dessas obreiras traiu o marido. Outro obreiro desse que tentou contra a minha vida tentou se matar, tentou tirar a própria vida. E o bispo também que tentou contra mim. Eu estou falando isso, querido, não para me vangloriar, é para você entender o que é a justiça de Deus. Ele próprio não demorou muito, ele foi humilhado na frente de todo mundo porque ele estava desviando o dinheiro da própria igreja. E aí foi descoberto. Então é você esperar pela justiça divina. É você não agir. Eu estou falando isso daqui para você entender que nós devemos esperar totalmente no Senhor. Nós não devemos jamais agir por conta própria. Nós não devemos jamais se levantar contra esse ou aquele. Nós devemos esperar em Deus e deixar que Deus faça a nossa defesa. No entanto, se tem alguém tentando te prejudicar, não haja precipitadamente. Não veja teus irmãos como inimigo, como adversário, veja como irmão. E deixe que Deus faça a tua defesa.
Deixa que Deus planteie a tua causa. Deixa que Deus ele seja o teu juiz e ele vai envergonhar todos aqueles que te envergonham. Deixa que Deus ele julgue a tua causa e ele vai te livrar de todos aqueles que te condenam. Deixa que ele julgue a tua causa, que ele seja o teu juiz. Deixa que ele possa julgar a tua causa entre você e o teu irmão e ele vai mostrar que ele é na tua vida. Ele vai mostrar que ele é contigo. Não precisa você se levantar contra os irmãos. Não precisa você ofender. Não precisa você ter ódio no coração. Não precisa você ter malícia, puxar o tapete do irmão. Não. Tudo que precisamos é orarmos e confiarmos na justiça divina do Todo-Poderoso. Amém, queridos? Nunca haja por conta própria. Nunca haja na ira. Nunca haja no momento do calor da emoção para prejudicar você mesmo depois. Simplesmente confie no agir do Todo-Poderoso. Aqui diz assim no 16: Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Veja que a Bíblia diz que Saul chorou, mas lágrima de crocodilo, lágrima fingida. Por isso que eu falei lá atrás no início, cuidado com lágrima de crocodilo, porque tem pessoas que choram disfarçadamente. Tem pessoas que choram mostrando ser uma coisa que na verdade não é. Tem pessoas que choram de maneira falsa. Tem pessoas que choram para enganar. Tem pessoas que choram simplesmente para dizer que se arrependeu, que não vai mais cometer o mesmo erro e comete sempre as mesmas coisas. Cuidado com os Saús da vida. Cuidado com os Caim da vida. Porque tem muitas pessoas que é como Saul. Tem muita gente que é como Caim. Na frente mostra ser irmão, mostra ser isso, aquilo, e por detrás tenta puxar o tapete e tenta prejudicar. Como eu falei, temos que amar os irmãos, temos que querer bem, mas tem uma parte que Jesus ensinou dizendo assim: vigiai. Então devemos ser vigilantes. E Davi foi. Davi não prejudicou a Saul, mas porém foi vigilante o tempo todo. Aparentemente ele teve a oportunidade para prejudicar, mas ele disse: eu não vou estender a mão contra o ungido do meu Senhor, pois é o ungido do meu Senhor. Devemos vigiar o tempo todo. E olhar em nossa volta e perceber que tem muita coisa que a gente acha que é oportunidade, tem muita coisa que a gente acha que é chance, só que é uma armadilha. Então tome muito cuidado com o seu poder de reação. Tome muito cuidado quando você abre a boca com relação a alguém. Tome muito cuidado que você fala de um alguém. Quando você se levanta contra um alguém, tome muito cuidado, porque muitas vezes você pode estar se levantando contra o próprio Deus. Tome muito cuidado, queridos, em você ficar contra um alguém. Não veja um irmão como se fosse o diabo, como se fosse um adversário, odiar, é malícia. Não. Olhe para as pessoas e veja como irmão. Olhe para as pessoas e veja como irmão em Cristo. Não veja como a maioria que olha para as pessoas e muitas vezes deseja mal. Olha para as pessoas e deseja que aquele alguém caia. Olha para as pessoas e deseja ver o fim dela. Muita gente assim, muitos que dizem ser cristão, que na verdade não é, são falsos profetas, falsos cristãos. Olha para as pessoas e vê como inimigo, vê como adversário. E o irmão não é inimigo, não é adversário. A Bíblia diz que o nosso próximo é irmão em Cristo, e que o nosso adversário, o nosso inimigo é Satanás. E nós temos que aprender a entender isso. E Davi entendeu isso, Davi percebeu isso. Olha aqui o versículo de número 17. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. Saul percebeu que Davi estava recompensando ele com o bem, quanto ele havia feito o mal a Davi. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que nunca devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem o tempo todo. Se você tivesse a oportunidade para se vingar de alguém que te prejudicou, você iria retribuir com o bem ou com o mal? Você iria pagar com o bem ou com o mal? Você iria amá-lo ou odiá-lo? Aliás, o que tem de gente aqui diz que é crente e carrega ódio no coração é crente coisa nenhuma, tudo falso. Repito, quem diz que é crente e carrega ódio no coração é tudo falso. Porque o verdadeiro crente leva amor. Como Davi. Aparentemente ele teve a oportunidade, mas era armadilha. Então eu vou repetir o que eu falei: cuidado com as armadilhas de Satanás no teu caminho. Cuidado com as iscas, cuidado com as arapucas, porque através dessas armadilhas que o diabo está levando muita gente para o inferno. Simplesmente que ela está aceitando que o diabo está soprando no coração. Cuidado, viu, queridos? Versículo 18. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos.
e tu me não mataste. Veja que Saul reconheceu, dizendo a Davi: o Senhor me colocou nas tuas mãos e tu não me matou. Davi teve a oportunidade, como falei, de acabar com aquele que lhe perseguia, de tirar a vida do que lhe perseguia. Mas Davi não agiu para com Saul como Saul estava agindo para com ele. E aí Saul reconheceu, falando: o Senhor me colocou nas tuas mãos e tu não me matou. Ou seja, Davi pagou o mal com o bem. E é isso que devemos fazer, sempre pagar o mal com o bem. E não o mal com o mal, como muitos têm feito e continuam fazendo. Porque tem pessoas, irmãos, que elas não precisam de oportunidade para prejudicar outros. Tem pessoas que elas criam meio, elas criam situação para prejudicar outros. Sem ter oportunidade, elas procuram meio para prejudicar. Imagina se tivesse oportunidade. Então, cuidado para não prejudicar os outros. Porque quem prejudica os outros, uma hora será prejudicado também. Quem puxa o tapete dos outros, uma hora alguém vai puxar daquele alguém da mesma forma. O 19, porque quem há que encontrando o inimigo, o deixe ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com o bem, pelo que hoje me fizeste. Olha o que Saul disse a Davi. O Senhor te pague com o bem, pelo que hoje me fizeste. Saul reconheceu que Davi estava pagando ele com o bem, o mal que Saul tinha feito para com Davi. O que eu pergunto, eu vou repetir mais uma vez. Se você tivesse a oportunidade de se vingar do irmão que talvez tente até te matar, o que você faria para com ele? Você prejudicaria o irmão? Ou você livraria a pele daquele irmão, deixaria em paz? Qual seria o teu poder de reação diante de alguém que tenta te prejudicar? Tá bom, queridos? Que você possa ter essa mensagem como instrução, como ensinamento, e se dar conta de que tem coisa que não é oportunidade. Tem coisa que não é chance. Tem coisa que é isca. Tem coisa que é armadilha e nós não percebemos. E por isso o diabo tem prendido, dominado, escravizado tanta gente. Então tome cuidado. Nem tudo que parece ser chance é. Tem coisa que é armadilha, a gente acha que é oportunidade. Davi percebeu que isso aqui era uma prova da parte de Deus no caminho dele. E aquilo que era a prova da parte de Deus, na verdade era uma armadilha, era uma isca da parte de Satanás, para ver qual seria o poder de reação da parte de Davi. Tá bom? Então que você possa se perguntar, se Deus permitisse alguém que tenta te prejudicar cruzar o teu caminho, ou Deus colocasse nas tuas mãos como colocou Saul nas mãos de Davi, qual seria teu poder de reação? Ou o que você seria capaz de fazer? Se você se vingaria, ou se você teria misericórdia daquele irmão, como Davi teve de Saul. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, que você faça uma reflexão e que você se dê conta, ao ouvir essa mensagem, se você é alguém vingativo ou misericordioso. Quem é você? Deus te abençoe em nome de Jesus.